Presidente Lula sanciona projeto que isenta salários de até R$5 mil do pagamento do imposto de renda. Falta dos presidentes da Câmara e do Senado ao evento expõe o descontentamento dos dois com o governo. STF conclui julgamento e declara deputado federal Eduardo Bolsonaro réu por agir nos Estados Unidos contra o governo brasileiro. 2 soldados da Guarda Nacional são baleados perto da Casa Branca em Washington. Criança é baleada dentro de escola no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, durante tiroteio que resultou em 3 mortes. Anvisa aprova a primeira vacina brasileira contra a dengue, que começará a ser aplicada na população em janeiro. Depois de brigas de torcedores do Flamengo e Palmeiras, polícia monitora a viagem de quem vai ao Peru assistir a final da Libertadores. E os moradores da favela de Heliópolis, uma das maiores do país, agora tem espaço para a cultura, com toda a sua diversidade. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. De olho na campanha eleitoral para 2026, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que garante a isenção do imposto de renda para pessoas que recebem salários de até R$5 mil por mês. O projeto foi o único do governo aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado neste ano. Mas a sanção acontece em um momento de alta tensão entre o presidente Lula e o Congresso. A isenção do imposto de renda era uma das promessas de campanha do governo. Para falar mais sobre este assunto, vamos a Brasília com o nosso repórter Bruno Tibério. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto. E quem nos acompanha de casa, o presidente Lula sancionou a lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. A mudança ela começa a valer em janeiro de 2026 e, segundo o governo, ela deve retirar cerca de 15 milhões de brasileiros da cobrança do tributo. O texto ele também cria um desconto para rendimentos entre R$ 5.000 e R$ 7.350. R$ 5.000 e R$ 7.350. Para compensar a perda da arrecadação, o governo ele prevê um aumento da tributação sobre as rendas mais altas, acima de R$600 mil por ano. A cobrança ela vai ser gradual, vai contar ali com uma alíquota, então, máxima de 10%. Quem já paga, inclusive, esse percentual não vai ter nenhuma alteração. A proposta ela foi enviada ao Congresso no mês de março, foi aprovada por unanimidade das duas casas e, inclusive, hoje, durante a cerimônia que aconteceu lá no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agradeceu o empenho de parlamentares que atuaram ali na tramitação do projeto e também destacou que a aprovação ainda em 2025, ainda nesse ano, era necessária principalmente para permitir que essa lei ela já entre em vigência no ano de 2026. Lula também comentou sobre esse assunto, então vamos conferir. A gente separou um trechinho tanto do Fernando Haddad, bem como também do presidente Lula. Queria cumprimentar o presidente Hugo Mota e o presidente Alcolumbre, agradecer muito o empenho dos dois na tramitação desse projeto. Sem que eles fossem diligentes com o tema, seria impossível celebrar esse ano e implementar o imposto de renda zero a partir de janeiro do ano que vem. Era imperioso sancionar o projeto ainda em 2025, para que isso fosse possível. Eu estou feliz hoje, Haddad, não só porque eu não esqueço nunca o dia que você foi no Alvorada me levar o projeto e me entregou um pacote. Está aqui, presidente, a sua promessa de campanha. Nós vamos entregar. E estamos entregando hoje. Por isso, nós temos outras coisas para entregar. Temos outras coisas para entregar e nós vamos entregar, que é elevar esse país a um padrão de desenvolvimento médio. Esse país não pode continuar sendo desigual do jeito que é. Não pode, não precisa e não deve. Porque nós temos todas as condições de dar um salto de qualidade. Todas as condições.
é só a gente querer. Eu quero. Tenho certeza que vocês querem. O que precisa é iniciativa. Pois é, o evento ele reuniu ministros e também congressistas que relataram, inclusive, a proposta, né? Os presidentes da Câmara e do Senado, tanto o Hugo Mota como o Davi Alcolumbre, eles decidiram não participar da cerimônia, mesmo eles estando aqui em Brasília. O gesto ele foi interpretado, inclusive, como uma sinalização política e nesse momento, né, em que as relações com o governo federal estão enfrentando aí, principalmente muitas dificuldades. Ambos eles são considerados fundamentais ali para a aprovação dessa matéria e no Congresso os aliados eles lembram inclusive que o Legislativo ampliou a faixa de isenção de forma escalonada. Então a ausência ela ocorre após esses desentendimentos recentes. Hugo Mota, é importante a gente lembrar que ele rompeu com o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, acusando o partido de promover ataques nas redes sociais, o que a sigla, o PT, acaba negando. O presidente da Câmara também mantém ali uma relação desgastada com a ministra Gleisi Hoffmann, desde a escolha do relator do projeto antifacção, aprovado inclusive na semana passada. Já Davi Alcolumbre, desde a divulgação de Jorge Messias como nome, né, indicado por Lula para substituir o Roberto Barroso, né, Luiz Roberto Barroso lá no STF, desde que isso ocorreu, Davi Alcolumbre tem demonstrado aí insatisfação. Inclusive, 2 horas depois do anúncio de Lula, Alcolumbre até anunciou uma pauta-bomba com impacto bilionário ali para as contas públicas do governo em um sinal, Jaqueto, de retaliação. Volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e daqui a pouco você volta aqui no Jornal com outras notícias. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro trocou tiros com traficantes próximo ao Complexo da Maré. Na operação, 3 pessoas foram mortas e uma presa. Uma criança de 10 anos foi baleada dentro da escola. A operação emergencial da Polícia Civil do Rio de Janeiro provocou uma intensa troca de tiros. Interditou o trânsito na linha amarela próximo ao Complexo da Maré, na Zona Norte Fluminense. 3 pessoas que faziam a segurança de um chefe do tráfico na comunidade foram mortas e uma foi presa. Na operação, uma criança de 10 anos acabou sendo baleada na perna enquanto participava de uma atividade dentro da escola. A coordenadora pedagógica e um professor prestaram os primeiros socorros para a criança. Em seguida, encaminharam ela a uma clínica da região. Logo depois, foi encaminhada para um hospital com maior estrutura. Em outro lugar, um disparo atingiu uma sala da UFRJ. Alunos registraram o momento em que o helicóptero pousou no gramado do campus da universidade. Durante o tiroteio, motoristas chegaram a voltar na contramão para se proteger dos disparos. Agentes da Subsecretaria de Inteligência e da Coordenadoria de Recursos Especiais identificaram a movimentação de traficantes fortemente armados que se preparavam para invadir uma comunidade rival. A operação tinha como objetivo prender o chefe do tráfico na comunidade da Maré. Um dos suspeitos tentou roubar uma Kombi para fugir e acabou morto em confronto. O veículo ficou com muitas marcas de tiros e moradores chegaram a dizer que o morto seria um vendedor de laticínios, mas a informação foi desmentida pelos policiais. Além disso, a linha amarela ficou interditada por cerca de 15 minutos no período da manhã. As farmácias do Rio de Janeiro foram autorizadas hoje a vender spray de pimenta para as mulheres que quiserem se defender nas ruas ou no transporte coletivo. Quem não tiver dinheiro para comprar, receberá o produto do governo do estado. O governo do Rio de Janeiro publicou nesta quarta-feira a lei que autoriza a comercialização de spray à base de extratos vegetais, incluindo o spray de pimenta, em farmácias de todo o estado. A regulamentação assinada pelo governador Cláudio Castro é apresentada pela gestão estadual como uma medida voltada à proteção e ao fortalecimento da segurança das mulheres fluminenses. Com a sanção, o produto passa a ser oficialmente classificado no Rio de Janeiro como um instrumento de defesa pessoal
não letal. A legislação estabelece que os frascos destinados ao público devem ter até 70 gramas e conter no máximo 20% de concentração da substância ativa. O objetivo é garantir acesso ao recurso sem abrir margem para usos inadequados ou acima da potência permitida. A venda ficará limitada a mulheres maiores de 18 anos e poderá ocorrer exclusivamente em farmácias mediante a apresentação de um documento oficial com foto. O texto dispensa a necessidade de receita médica, mas estabelece restrição de compra. Cada consumidora poderá adquirir até 2 unidades por mês. Já para adolescentes acima de 16 anos, a posse e o porte serão permitidos apenas com autorização expressa dos responsáveis legais. A nova legislação também prevê um mecanismo de proteção adicional para mulheres vítimas de violência doméstica. Nestes casos, o Estado poderá fornecer o spray gratuitamente às beneficiárias de medidas protetivas. O agressor, por sua vez, ficará responsável por ressarcir os custos do Estado enquanto a medida estiver vigente, uma forma de responsabilização direta pelos gastos decorrentes da violência. A proposta tem sido divulgada pelo governo como mais uma ferramenta de apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade. Embora especialistas apontem a necessidade de combinar a iniciativa com políticas estruturais de prevenção e enfrentamento à violência. A expectativa é que a liberação de produto amplie as opções de defesa pessoal, ao mesmo tempo que reforça a discussão sobre segurança e autonomia feminina no Estado. A Polícia Civil de São Paulo fez uma operação para prender membros do primeiro comando da capital especializados em roubos de vans e cargas na Grande São Paulo. 9 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão foram cumpridos. A célula do primeiro comando da capital já causou mais de 4 milhões de reais em prejuízos ao setor de transporte e distribuição. Eles atacaram vans e utilitários que abasteciam estabelecimentos comerciais de toda a Grande São Paulo. Durante os ataques, os criminosos rendiam motoristas com extrema violência e os mantinham por longos períodos em cativeiro, com ameaças constantes e agressões psicológicas intensas. Após roubarem as vans e as cargas, os bandidos soltavam as vítimas. O grupo utilizava a região do bairro dos Pimentas, em Guarulhos, como base para atividade criminosa. O ponto é estratégico, onde passam muitos utilitários na rodovia Ayrton Senna, e no meio da via existem várias ruas para acessar o bairro. De acordo com a polícia, a estrutura criminosa contava com divisão de funções, logística e apoio interno para despachar rapidamente as cargas roubadas. A operação policial mobilizou cerca de 40 policiais civis do Núcleo de Roubo de Cargas da Delegacia Seccional de Guarulhos, com suporte de outras delegacias especializadas. Os agentes atuaram de forma simultânea nos endereços dos alvos para evitar fuga, uma reação armada e até mesmo a destruição de provas. E a seguir, STF conclui julgamento e declara deputado federal Eduardo Bolsonaro réu por agir nos Estados Unidos contra o governo brasileiro. E moradores do Rio de Janeiro denunciam operações criminosas que terminam em fraudes em caixas eletrônicos. O ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais réus do núcleo crucial do plano de golpe passaram por audiência de custódia nesta quarta-feira. As sessões aconteceram por videoconferência e foram conduzidas por juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, que decidiu rejeitar os recursos e manteve todas as prisões. O ex-presidente começou a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Vamos voltar a Brasília e falar com o repórter Bruno Tibério, que tem mais informações sobre o caso. De volta com você, Bruno. Pois é, Jaqueto. Olha, os 6 réus que cumprem pena de forma definitiva aqui pela trama golpista passaram, então, como você bem destacou, por audiência de custódia nas unidades onde eles estão detidos. As sessões, elas ocorreram por videoconferência, foram conduzidas aí por juízes auxiliares do Supremo Tribunal Federal, que ainda, inclusive, avalia se vai divulgar trechos
dessas gravações ou apenas as atas. Participaram então das audiências o ex-presidente Jair Bolsonaro na superintendência aqui na Polícia Federal, os generais da reserva Augusto Helena e Paulo Sérgio Nogueira no Comando Militar do Planalto, o general Walter Braga Neto em Unidade Militar do Rio de Janeiro, o almirante Almir Ganier, que ele está custodiado pela Marinha, e o ex-ministro Anderson Torres no batalhão da Polícia Militar, que é conhecido inclusive como Papudinha. Todos eles, inclusive, permanecem, nos mesmos locais após a confirmação, então, das prisões. Também condenado no processo, o deputado Alexandre Ramagem, ele é considerado foragido, então, desde que deixou o país rumo aos Estados Unidos. Ele já foi incluído no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões por ordem do Alexandre de Moraes. O tenente-coronel Mauro Cid, ele foi beneficiado pelo acordo de delação premiada, então ele recebeu uma pena de 2 anos em regime aberto, logo ele não passou, então, pela custódia. O ministro Alexandre de Moraes também analisou os pedidos de visita aos presos. Para Bolsonaro, foram autorizados os encontros da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também de Jair Renan, previstos já para acontecer nesta próxima quinta-feira, nesse caso amanhã, com duração limitada aí de 30 minutos cada um, como foi da última vez quando os filhos do ex-presidente visitaram ele aqui. Outras solicitações ainda aguardam decisão. Entre os pedidos estão as de visita familiar, apresentados aí por Almir Ganier e também pelo general Paulo Sérgio Nogueira. Já Augusto Helena, ele informou no exame de corpo de delito que enfrenta quadro de demência e dificuldades recorrentes aí, que ele enfrenta quadro de demência e dificuldades decorrentes, por conta de um Alzheimer, além de problemas clínicos também controlados. Moraes, ele deu um prazo aí de 24 horas para que a defesa de Bolsonaro explique a entrada do deputado Nicolas Ferreira na casa do ex-presidente na véspera da prisão preventiva, usando um celular, apesar da proibição de entrada de telefones lá no local. A resposta ela deve ser enviada aí ao Supremo também até amanhã. Então a gente está aí aguardando então diversas respostas no dia de amanhã, tanto essa relacionada ao Nicolas Ferreira, bem como também outras respostas e outras solicitações, bem como também a visita então de Michele Bolsonaro, que vai estar aqui amanhã para poder visitar aí o seu marido. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e uma boa noite para você. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a criticar o presidente Lula durante sua participação em um evento para empresários realizado na capital paulista. O governador disse que vai tirar o Brasil das mãos do PT nas eleições de 2026. De acordo com o governador de São Paulo, ele vai se reunir com governadores de direita e centro-direita em março do ano que vem para consolidar um bloco nacional com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro em oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2026. O governador Tarcísio de Freitas avaliou que Bolsonaro continuará desempenhando papel central na articulação entre os grupos. Cada um tem um papel. Tem uma missão. Eu vejo que eu tenho eu quero cumprir bem a minha missão aqui e eu quero fazer parte de um time. Não importa a posição que eu vou jogar. Isso é o mais importante. Eu não preciso necessariamente ser um protagonista. Eu quero ajudar, contribuir, porque se a gente não contribui, aí a gente vai ter uma frustração. Eu não quero deixar esse país que está aí, esse país do PT. E eu acho que ninguém quer. O Brasil é muito maior do que isso. O Brasil pode muito mais do que isso. E a gente pode sim colaborar. Então, a gente precisa colaborar neste projeto. Por isso que eu digo, vale a pena. E se você conversar com qualquer governador, qualquer uma dessas pessoas aí, eles vão ter o mesmo pensamento. Está todo mundo assim, poxa, a gente precisa salvar o Brasil, a gente precisa recuperar o Brasil. Ninguém precisa ser necessariamente o protagonista disso. O governador de São Paulo disse que continuará oferecendo apoio a Bolsonaro independentemente das circunstâncias e disse planejar uma visita ao ex-chefe do executivo para transmitir essa mensagem pessoalmente. Ele ainda afirmou que vai continuar mantendo um diálogo frequente com o senador Flávio Bolsonaro e outros membros da família, incluindo o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro. Segundo ele, suas experiências militares criaram vínculos que explicam um laço de amizade e gratidão que mantém com Jair Bolsonaro, algo que descreveu como inquebrantável.
Converso com o Flávio, converso com a família, conversei com o Carlos recentemente. Às vezes as pessoas não entendem certas coisas, né? A gente é muito pautado por valores. Eu passei 17 anos da minha vida nas Forças Armadas, 17 anos no Exército. No Exército, um cuida do outro. Eu tive na missão do Haiti. No Exército, você cuida da sua tropa, você desenvolve laços de amizade. Então, eu tenho um laço de amizade, de gratidão com o presidente Bolsonaro, e isso é inquebrantável, isso não prescreve. Independente do momento que ele está vivendo, independente da dificuldade que ele está vivendo. Eu vou estar sempre lá para dar o apoio, para estender a mão. Tarcísio de Freitas questionou se o tratamento dado ao capitão pelo Supremo Tribunal Federal tem sido adequado, ponderando se é razoável impor restrições mais duras ao ex-presidente de 70 anos, que recebeu 60 milhões de votos. Ele comparou a situação com a de outros investigados que obtiveram prisão domiciliar e indagou porque o mesmo benefício não poderia ser concedido ao ex-chefe do Executivo. O governador também lamentou as oportunidades perdidas diante do que considera um cenário de juros excessivamente altos no país, afirmando que ninguém poderia estar satisfeito com uma taxa de 15% ao ano. Para Tarcísio, o patamar atual é resultado direto de um governo gastador que, ao elevar despesas, pressiona a necessidade de financiamento e empurra a taxa para cima. E finalizou falando que o Brasil, a sociedade e o mundo mudaram enquanto o discurso nacional permaneceu no passado, repetindo temas que já não dialogam mais com a atual realidade. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento e tornou o deputado federal Eduardo Bolsonaro réu pelo crime de coação e atuar nos Estados Unidos. Os ministros aceitaram a denúncia da Procuradoria-Geral da República. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro teria agido nos Estados Unidos para tentar influenciar o processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. A acusação diz que o deputado buscou apoio das autoridades americanas para impor sanções ao Brasil e a ministros do Supremo Tribunal Federal, como suspensões de vistos e medidas econômicas, numa tentativa de criar pressões sobre a justiça brasileira. O ministro Alexandre de Moraes disse que as ações tinham o objetivo de intimidar a corte e favorecer decisões que pudessem ajudar Jair Bolsonaro. De acordo com a denúncia, o deputado federal chegou a orientar o ex-presidente sobre o que deveria fazer publicamente para não atrapalhar as articulações feitas no exterior. Os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin seguiram o voto do relator Alexandre de Moraes. Com a decisão, agora começa uma ação penal contra o deputado. O Supremo agora vai ouvir a defesa, analisar provas e decidir se ele será condenado ou inocentado. O processo chegou a atrasar porque Eduardo Bolsonaro não apresentou advogados e acabou sendo representado pela Defensoria Pública da União. Mesmo assim, o STF rejeitou todos os pedidos de defesa e decidiu que o caso deve seguir adiante. A abertura da ação é mais um capítulo das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro. A prévia da inflação aumentou em novembro, ficou em 0,2% contra 0,18% do mês passado. O que mais subiu foram as despesas pessoais, que incluem aluguel dos imóveis e os planos de saúde. O indicador só não foi pior, segundo o IBGE, graças à redução das contas de luz e a média da gasolina cobrada nos postos. Com isso, o IPCA 15, acumulado em 12 meses, voltou ao teto da meta, que é de 4,5%. O mercado financeiro do Brasil acompanhou hoje o movimento nos Estados Unidos, onde aumentou a expectativa por uma queda na taxa de juros. A reunião do Banco Central americano será daqui a 13 dias, mas os operadores já trabalham com maior esperança e colocam preço nos ativos. O dólar caiu 0,77% e terminou o dia cotado em R$ 5,33. E a Bolsa de Valores subiu 1,7% e passou pela primeira vez dos 158 mil pontos. Aumentaram as reclamações contra os golpes dos caixas eletrônicos. Quem mora no Rio de Janeiro está sendo vítima de uma prática muito antiga e comum, mas que ainda lesa muita gente.
Clientes relataram ter sido vítimas de um golpe praticado em caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil em Pedra de Guaratiba, na zona oeste do Rio. Segundo os moradores, criminosos teriam instalado equipamentos para prender cartões nos terminais e espalhado adesivos falsos com números de telefone que simulavam o atendimento oficial do banco. De acordo com os depoimentos, o esquema acontece quando o usuário tenta realizar uma operação e percebe que o cartão não é devolvido pela máquina. Ao ligar para o número indicado no adesivo, acreditando falar com o Banco do Brasil, a vítima é atendida pelos próprios golpistas, que solicitam dados pessoais e a senha sob o argumento de resolver o problema. Com essas informações, os criminosos passam a efetuar compras de alto valor de forma imediata. Nas redes sociais, clientes relataram casos recentes, incluindo uma compra fraudulenta de R$ 4.200, realizada após o cartão de um idoso ser retido no terminal. Outro usuário afirmou que encontrou 4 dos 5 caixas eletrônicos da agência aparentemente adulterados no dia 15 de novembro, com sinais como adesivos suspeitos e fita isolante na saída de comprovantes, o que reforça a suspeita da ação organizada. Em resposta, o Banco do Brasil informou que realiza vistoria constante nos equipamentos de autoatendimento para identificar qualquer intervenção indevida e que presta apoio às autoridades policiais. Já a Polícia Civil declarou que ainda não recebeu registro formal de ocorrência com essas características, mas orienta que vítimas ou testemunhas registrem boletim para que a investigação seja aberta. E a seguir, 2 soldados da Guarda Nacional são baleados perto da Casa Branca em Washington. E a Anvisa aprovou a primeira vacina brasileira contra a dengue, que começará a ser aplicada na população em janeiro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje a fabricação da primeira vacina brasileira contra a dengue no Instituto Butantan. O imunizante deverá começar a ser aplicado na população a partir do ano que vem. Nesta quarta-feira, a Anvisa assinou o último termo que faltava para a liberação da vacinação contra a dengue em dose única, fabricado pelo Instituto Butantan. O evento aconteceu em São Paulo, com a presença de Alexandre Padilha, ministro da Saúde, Leandro Pinheiro Safatli, diretor-presidente da Anvisa, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Esper Calas, diretor do Butantan, entre outros. De acordo com o ministro da Saúde, a ideia é que já em dezembro as primeiras doses sejam aplicadas, mas só em janeiro de 2026 é que a vacina de fato entre no calendário de vacinação. Amanhã tem a reunião com os estados e municípios, que é a comissão tripartite, então vamos aproveitar para apresentar os resultados dessa aprovação pela Anvisa e na segunda-feira com o comitê de especialistas. A gente vai ouvir esses especialistas para definir como que essa vacina se incorpora no calendário de vacinação. A nossa expectativa é já, como disse aqui o professor Esper, tem 1 milhão de doses já produzidas, a gente já poder introduzir, começar o ano com o calendário vacinal, já com essa vacina fazendo parte do calendário vacinal, a partir da definição que os especialistas vão recomendar para o Ministério da Saúde. Vai ser segunda-feira a reunião com o comitê de especialistas. Mesmo antes da aprovação, o Butantan já havia produzido 1 milhão de doses, e a estimativa é que até 2027 esse número chegue a 35 milhões. Tudo indica que a vacina vai ser direcionada a crianças de 2 anos até adultos com 59 anos. A eficácia da vacina é de 75% e caso alguém que tenha recebido a vacinação seja picado por dengue, a chance de pegar doenças graves é menos de 9%. Já na próxima segunda-feira, o Comitê do SUS se reúne com alguns integrantes do governo para assim decidirem e definirem qual é o grupo que vai começar a vacinação. Ficou mais fácil usar o dinheiro do Fundo de Garantia para fechar negócio para comprar a casa própria. O Conselho Curador do FGTS decidiu hoje, em reunião extraordinária, permitir que o dinheiro depositado seja dado para compra, amortização da dívida ou redução das parcelas do financiamento. A medida vale para qualquer imóvel negociado até o valor de R$ 2.250.000. Independente da data em que o contrato foi fechado, a decisão atendeu a um apelo tanto de compradores como de representantes da construção civil. Isso porque, no mês passado,
o governo elevou o teto do sistema financeiro de habitação, mas deixou de fora os contratos feitos entre junho de 2021 e outubro deste ano. Agora vale para todo mundo. O Supremo Tribunal Federal concluiu nesta madrugada o julgamento que derrubou a tese da revisão da vida toda das aposentadorias do INSS. Já havia maioria contra a medida que determinava a inclusão dos salários recebidos antes de 1994 no cálculo dos benefícios. Apenas 3 ministros votaram a favor da medida: Edson Fachin, André Mendonça e Rosa Weber, que votou antes de se aposentar. A mudança para todos custaria um adicional de quase 500 bilhões de reais para a Previdência. Quem conseguiu aumentar a aposentadoria não terá que devolver o que já recebeu, mas o valor deve ser reduzido. Um tiroteio nos Estados Unidos, próximo da Casa Branca, nesta quarta-feira, deixou 2 agentes da Guarda Nacional gravemente feridos. Segundo as autoridades locais, o atirador foi baleado e preso e também está em estado grave. De acordo com as informações divulgadas pelo governo americano, não houve mortos. O ataque mobilizou as forças de segurança na capital dos Estados Unidos e chamou a atenção da Casa Branca. Segundo a polícia de Washington, não há outros suspeitos além da pessoa que foi detida. A prefeita da cidade afirmou que o atirador parecia ter como alvo os integrantes da Guarda Nacional e classificou o ataque como um tiroteio direcionado. Já o diretor do FBI afirmou que o caso está sendo tratado como uma agressão contra agentes de segurança e será considerado uma questão de segurança nacional. A motivação do crime está sendo investigada. O presidente Donald Trump estava viajando quando tudo aconteceu e, quando soube o que houve, disse que o agressor pagará caro pelo que fez. Pelo menos 44 pessoas morreram em um incêndio que atingiu um conjunto residencial em Hong Kong. Dezenas foram levadas a hospitais. Os bombeiros continuam trabalhando porque ainda existem 280 desaparecidos. 3 pessoas foram presas, acusadas de serem responsáveis pela tragédia. O incêndio lançou uma coluna de chamas e fumaça densa, enquanto se alastrava rapidamente pelos andaimes de bambu e pelas telas de proteção instaladas ao redor do conjunto habitacional. Os registros indicam que o conjunto habitacional era composto por 8 blocos com quase 2.000 apartamentos, abrigando mais de 4.800 pessoas. Imagens do local mostraram vários prédios próximos uns dos outros, em chamas intensas, e fumaça saindo de muitas janelas dos apartamentos ao cair da noite. As autoridades informaram que centenas de bombeiros, policiais e paramédicos foram mobilizados e o vídeo mostrou bombeiros lançando água contra as chamas intensas do alto de caminhões com escadas. A causa do incêndio ainda não foi determinada. As autoridades informaram que o fogo começou no andaime externo de um dos prédios e se alastrou para o interior do edifício e para os quarteirões vizinhos, provavelmente devido aos fortes ventos. O Departamento de Bombeiros disse ter recebido várias ligações solicitando assistência e que alguns moradores permaneciam presos nos escombros até a noite desta quarta-feira pelo horário local. Os andaimes de bambu são comuns em Hong Kong, em projetos de construção e reforma de edifícios, embora o governo tenha afirmado no início deste ano que começaria a eliminá-los gradualmente de projetos públicos, devido a preocupações com a segurança. A Rússia realizou novos ataques com drones no sudeste da Ucrânia. 19 pessoas ficaram feridas e prédios residenciais foram atingidos. Os novos ataques aconteceram no momento em que os 2 governos, além do americano, tentam negociar um cessar-fogo. As tensões entre Rússia e Ucrânia parecem não ter fim. Mesmo com planos de Estados Unidos e União Europeia para um cessar-fogo, o exército russo continua atacando o território ucraniano. Na nova investida, drones atingiram a cidade de Zaporíjia, que é parcialmente dominada pela Rússia no sudeste da Ucrânia. E pelo menos 19 pessoas ficaram feridas. Incêndios atingiram a região e veículos foram danificados. O político ucraniano Ivan Fedorov afirmou em uma publicação que o ataque destruiu lojas e danificou mais de 30 prédios residenciais e 20 casas. A Força Aérea da Ucrânia informou ter abatido 72 dos 90 drones e 2 mísseis balísticos lançados pela Rússia em um ataque que atingiu todo o país.
Os militares russos ocupam grandes extensões do território na região sudeste da Ucrânia e têm conquistado terrenos recentemente, embora regiões próximas do novo ataque seguem sob controle ucraniano. O chefe da região, nomeado pela Rússia, afirmou que as forças ucranianas atacaram a infraestrutura da rede elétrica em áreas controladas por Moscou. E hoje o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não vai exigir que a Ucrânia assine um acordo de paz até amanhã. Ele escreveu em uma rede social que adiou um encontro previsto com o presidente e decidiu enviar seu principal negociador, Steve Witkoff, para a Rússia na semana que vem. Segundo Trump, haverá negociação apenas depois de o acordo for finalizado nos estágios finais. O Exército de Israel anunciou uma nova operação militar no norte da Cisjordânia, uma região ocupada com territórios palestinos. O objetivo é intensificar as ações de segurança contra grupos extremistas e investigar redes de militantes suspeitas de ataques recentes. Segundo representantes do Exército, tudo começou durante a madrugada. As tropas iniciaram uma operação ampla contra grupos armados palestinos naquela região, que é o norte da Samaria. A mensagem é direta. O Exército diz que não vai deixar que o terrorismo se instale por lá. A ação é nova, não faz parte daquelas operações que Israel já vinha fazendo desde janeiro, principalmente nos campos de refugiados palestinos. É uma investida separada. A Cisjordânia vive um clima de tensão constante desde o começo da guerra em Gaza, há 2 anos, quando os terroristas do Hamas atacaram Israel, provocando 1.200 mortes. Os conflitos não pararam e, desde lá, quase 70 mil palestinos morreram nesta região. E mesmo com a trégua em Gaza, que entrou em vigor no dia 10 de outubro, a violência não parou e foi expandida para a Cisjordânia. Segundo a ONU, que há 20 anos acompanha os conflitos na região, os ataques contra os colonos palestinos aumentaram com cada vez maior intensidade. E a seguir, depois de brigas de torcedores do Flamengo e Palmeiras, polícia monitora a viagem de quem vai ao Peru assistir a final da Libertadores. E os moradores da favela de Heliópolis, que é a maior de São Paulo, agora têm espaço para a cultura com toda a sua diversidade. A Confederação Nacional do Comércio fez uma previsão otimista para Black Friday. Depois de amanhã, os lojistas de todos os setores deverão receber um volume recorde de quase 5,5 bilhões de reais, 10% a mais do que no ano passado. A projeção da CNC representa um crescimento de 2,4% em comparação com o ano passado, cerca de 5 bilhões e 27 milhões de reais, já descontada a inflação do período. A Black Friday já é a 5ª data mais importante para o comércio, ficando atrás apenas do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais. Os setores que podem ter maiores volumes de vendas são hipermercados e supermercados, com cerca de 1 bilhão e 32 milhões de reais, eletrônicos e utilidades domésticas com mais de 1 bilhão e 200 mil reais, móveis e eletrodomésticos com 1 bilhão e 150 milhões de reais, vestiário, calçados e acessórios com 950 milhões de reais, farmácias, perfumarias e cosméticos 380 milhões de reais, livrarias, papelarias, informática e comunicação com 360 milhões de reais. Ao apontar os motivos para o volume recorde, a CNC lembra que a economia brasileira tem vivenciado desvalorização do dólar, que deixa o produto importado mais barato, perde a força da inflação e o crescimento de emprego e renda na média do trabalhador. A taxa de desemprego no país alcançou 5,6% no trimestre encerrado em setembro, o nível mais baixo já apurado pela série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, iniciado em 2002. Por outro lado, a CNC aponta fatores que impedem um crescimento ainda maior nas vendas: o nível elevado dos juros e o patamar das famílias endividadas. O estudo cita um levantamento
levantamento do Banco Central, que aponta a taxa média de juros das operações de crédito livre destinadas às pessoas físicas em 58,3% ao ano, maior nível para essa época do ano desde 2017. Em relação ao endividamento, a entidade representativa do comércio cita a pesquisa própria, que mostra 30,5% das famílias com contas em atraso. Outro fator que pesa é a concorrência contra o setor externo, por meios de importações, ou seja, pessoas que preferem comprar de lojas estrangeiras. Os maiores descontos dessa Black Friday devem ficar em papelaria, com 10,14%, livros com 9,2%, joias e bijuterias com 9,01%, perfumaria com 8,20%, utilidades domésticas com 8,18%, higiene pessoal com 8,11% e moda com 7,82%. A Black Friday brasileira é inspirada na tradicional queima de estoques realizados pelos comerciantes dos Estados Unidos após a celebração do Dia de Ação de Graças, feriado americano, comemorado sempre na última quinta-feira de novembro. Em 2010, segundo a CNC, a movimentação foi de mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais, à época apenas nos segmentos de móveis e eletrodomésticos, livraria, papelarias e as lojas de utilidades domésticas e eletrônicos estavam envolvidos com o evento. A temporada de promoções e apelo de vendas é acompanhada por armadilhas de golpistas e fraudadores, o que exige também a atenção dos consumidores. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, disponibiliza um guia para diminuir a chance de ser enganado. Desconfie de descontos em reais, promoções que podem esconder preços inflados previamente, e é possível acompanhar e comparar os valores dos produtos desejados ao longo do tempo, usando ferramentas online. As casas feitas com bambu são mais resistentes até das de cimento. Os arquitetos do Equador tiraram todas as dúvidas sobre o assunto quando um terremoto destruiu uma cidade inteira no país. O que não caiu ficou bastante danificado, menos as casas de cimento. O vibrante distrito comercial de Tarqui, no centro da cidade, foi completamente destruído. As ruas foram marcadas por profundas fissuras, que engoliram os escombros das construções de concreto. Manta, em grande parte, foi reconstruída, mas uma parte inesperada do legado do terremoto permanece visível até hoje. Na região da cidade mais afetada durante o terremoto, o mercado de peixe se destaca sob um pavilhão de bambu na orla. Ali ficam também o Centro de Informações Turísticas, um restaurante e um poço dos bombeiros, todos construídos com bambu. Na verdade, centenas de casas tradicionais de bambu permanecem de pé por toda a cidade e na província de Manabí. O bambu é utilizado como material de construção na América do Sul, África e Ásia há milênios. Ele é encontrado em grande quantidade em muitos países desses continentes, mas apenas recentemente sua resiliência sísmica começou a ser mais reconhecida. Em todo o mundo, das Filipinas ao Equador, passando pelo Paquistão, existem atualmente projetos de construção que buscam usar esse material natural que engenheiros e arquitetos consideram melhor que o aço. Uma pesquisa realizada após o terremoto, com mais de 1.200 construções em Manabí, concluiu que, de forma geral, os edifícios de concreto reforçado sofreram danos maiores que as construções de bambu e madeira, segundo o engenheiro estrutural Sebastian Kaminsky, da consultoria britânica especializada em engenharia Arup, que fez parte da missão. Mas esta tendência foi revertida em algumas cidades. Segundo ele, os dados pós-terremoto também precisam ser considerados com certa cautela. Neste caso, por exemplo, eles foram coletados várias semanas após o evento, quando muitas construções já haviam sido demolidas. Atualmente, um projeto lançado em 2021 pela INBAR e pela Agência Espanhola de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional construiu centenas de novas casas de bambu na província de Manabí, onde fica a cidade de Manta. O projeto também ensinou técnicas de construção com bambu a cerca de 200 alunos da Universidade de Manabí, como o tratamento dos caules de bambu e a montagem de painéis. A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, marcada para o próximo sábado, começou antes do apito. As torcidas já se enfrentaram em Lima, no Peru, onde irá acontecer a partida. Motivo suficiente para uma força-tarefa acompanhar quem ainda vai viajar.
A força-tarefa incluiu as polícias civil e militar de 5 estados do Brasil, além da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Nacional do Peru. As polícias de fronteira dos países envolvidos também foram integradas ao planejamento. As caravanas de torcidas organizadas deixaram o Brasil em rotas diferentes. A do Palmeiras partiu na noite de domingo, enquanto a do Flamengo deixou o Brasil na manhã de segunda-feira. São 6 dias de viagem para ambos, que chegarão a Lima na véspera do jogo. Todos os membros das uniformizadas passaram por checagem prévia antes da viagem. Nenhum torcedor embarcou sem ingresso e todos passaram por análise individual. As próprias torcidas uniformizadas solicitaram às autoridades que ficassem em locais um pouco mais distantes, diferente da final da Libertadores de 2021, em Montevidéu, no Uruguai, quando palmeirenses e flamenguistas estiveram separados por menos de 1 quilômetro. As rotas e a localização dos ônibus estão sendo compartilhados em um grupo criado pelo Ministério da Justiça. Após a partida, a operação prevê que a torcida do time campeão permaneça até 2 horas dentro do Estádio Monumental de Lima. As organizadas da equipe que perder a final sairão do estádio logo após o apito final. O mesmo sistema de GPS será usado para o retorno das torcidas ao Brasil. Lá no Peru, torcedores das 2 equipes foram gravados em uma confusão dentro de um estabelecimento. Um homem de casaco rubro-negro arremessou uma cadeira em direção ao grupo rival. Depois de algumas ameaças entre os 2 lados, ele trocou socos com um dos torcedores alviverdes. Foi inaugurado o primeiro teatro dentro de uma comunidade no Brasil. Construído em Heliópolis, o ambiente cultural abriu as portas nesta semana com o concerto da Orquestra Sinfônica Heliópolis. Mas o espaço não será restrito à música erudita, a diversidade terá vez em Heliópolis. A inauguração contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais. O prefeito Ricardo Nunes, o governador Tarcísio de Freitas, representantes do Ministério da Cultura, além dos secretários estadual e municipal de cultura, participaram da cerimônia. Além de participações de balé e sessões de filme, o teatro também será palco de eventos de funk, rap e trap. Com isso, o lugar une o erudito ao popular, manifestações normalmente tratadas como antagônicas no cenário musical. Construir uma sala de concerto na favela foi um desejo que surgiu há 2 décadas para preencher lacunas. A falta de acesso à cultura é um problema que outras áreas de São Paulo também enfrentam. Pensando nisso, os ingressos custarão no máximo R$20, com uma cota destinadas para compra na bilheteria do teatro, priorizando moradores da comunidade. É uma diferença notável em relação a espaços como o Teatro Municipal e a Sala São Paulo. Apesar de terem apresentações gratuitas e opções de entradas mais em conta, chegam a ter ingressos por mais de R$300. A gente tem 2 entradas, a entrada da escola e a entrada do teatro. A entrada da escola é uma escada ascendente, porque as nossas crianças têm que ter autoestima para subir em busca do conhecimento. E a escada do nosso teatro é descendente, porque as pessoas vão ter que exercer a humildade para vir numa favela assistir um concerto. O Teatro Bacarelli é justamente uma forma de produzir esses resultados em Heliópolis. Para isso, houve investimento de R$48 milhões, dos quais 32 milhões foram captados via Lei Rouanet, o principal mecanismo de incentivo à cultura no Brasil. Esse aporte financeiro deu origem a uma sala de concerto com capacidade para reunir até 100 músicos no palco e 533 pessoas na plateia. O espaço tem as suas paredes inferiores revestidas por painéis de madeiras, enquanto na parte superior há cubos brancos do mesmo material. Ainda que pareçam elementos decorativos, essas peças cumprem uma função utilitária. Elas foram instaladas para fazer o som navegar pelo ambiente com mais fluidez. Além dos aspectos sonoros, os arquitetos se preocuparam também com os elementos visuais da construção. O objetivo era criar um espaço que tivesse uma elegância sóbria para que ele não destoasse do entorno. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.